Olá, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento para administração dos teus bens locados, para o aluguel, nós vamos agora falar sobre o contrato de aluguel. Bom, quando nós locamos um bem, né, um ativo, uma máquina, um equipamento, normalmente eu tenho ali no meu processo de locação o bem que é locado dentro de um contrato de locação. Se esse contrato vai ser por tempo indeterminado, se esse contrato é um contrato com data de início e data fim, então um contrato fechadinho, né, vai ser por tanto tempo. Então, essa administração de contrato, ela deve sempre ser feita a partir da minha proposta já aprovada, ok? Então, tem lá o módulo comercial, onde você tem a instrução de como criar as suas propostas, seus orçamentos, suas negociações, e a partir do momento que essa proposta é aprovada, é que eu vou gerar, então, o meu contrato de aluguel, ok? Vamos lá comigo, então, fazer o meu contrato de aluguel? Ó, aluguel, contratos. O que esse contrato vai ter? Ele vai ter todas as condições, todas as regras, todos os valores, todos os prazos que eu defini com o meu cliente em relação ao bem que está sendo locado, ao meu ativo que está sendo locado. Então aqui eu vou pegar um contrato já pronto, ó. Então eu fui aqui na minha lupinha, a lupinha me permite consultar todos os meus contratos e eu quero pegar um contrato que é um contrato de locação. Então vamos lá, pegar um contrato de locação. Ó, tá vendo? Vamos fazer de conta que é este aqui. Ó, perfeito. Pronto. Então, eu vou editar aqui. Meu contrato foi criado a partir desta proposta comercial. Então, se eu for lá, ó, comercial, proposta comercial, eu vou te mostrar aqui de onde que ela surgiu para você entender. Ó, cliquei no F3 aqui dentro do número do pedido, é uma forma de pesquisa rápida. Eu escolho qual informação que eu quero, clico com o mouse dentro desse campo e aperto o F3 ou o Ctrl 3, dependendo da tua máquina. Aqui eu tenho a minha proposta comercial, né? Como que eu gerei meu orçamento. Então você vai colocar o orçamento para o bem que você vai mandar, o serviço de locação que você está cobrando, enfim, como você trabalha aí. Aqui nós temos os crivos das aprovações, tá vendo? Então, comercialmente ele estava ok, deu tudo certinho, o cliente tinha crédito, estava tudo bonitinho. E a partir desse botãozinho lateral aqui, ó, eu gerei o meu contrato. Quando eu cliquei nesse botão, o sistema veio e criou para mim esse contrato aqui, ó, tá? Então, eu gerei meu contrato. Aqui o primeiro passo é você, então, alimentar o contrato com todas as informações que você precisa para administrá-lo depois. Então, eu vou lá, ó, vou editar, eu vou deixar aqui como um projeto mesmo. E aqui, para mim, o projeto, ele quer dizer que tem começo e fim. Se fosse um contrato mensal sem tempo determinado, sem término determinado, eu poderia vir e deixar ele como mensal, tá vendo? Então, depende do teu contrato. Quando o teu contrato é um contrato já determinado, você pode pôr só projeto. Quando você tem um contrato que ele não tem tempo de ter definido para término, você pode pôr ele como mensal. Aqui eu vou colocar o nome, então eu vou colocar aqui, ó, contrato de locação de bens de máquina / equipamento. Perfeito. Aqui eu vou colocar uma descrição mais detalhada, então eu vou colocar que é um contrato de locação sem data de término para fim. Perfeito. Aqui é locação máquina. Perfeito. Aqui, esse campinho vermelhinho, ele me diz em qual status está esse meu contrato. Então, o contrato está ativo, quer dizer que ele está em andamento, está acontecendo, está indo, está sendo feito, né?
O contrato em acompanhamento quer dizer que ele está meio que só sendo observado, ele está sendo acompanhado. Em ordem de serviço quer dizer que o meu bem, né, o bem que compõe esse contrato está sendo manuseado, está sendo feita manutenção, ele está em ordem de serviço. Concluído porque acabou, nós concluímos esse contrato. Suspenso porque de alguma forma nós tivemos que suspender o contrato. Jurídico, se de alguma maneira esse contrato tiver que ser levado para o âmbito jurídico, ou fora da análise de custos porque ele não atendeu os custos, não atendeu ali a minha sistemática para apuração, enfim, qualquer coisa do tipo. O nome do contrato é você quem determina. A descrição detalhada do contrato é você que determina. A minha sugestão é que você use aqui informações que você, ao bater o olho, você consiga identificar do que se trata, para que é, o que serve, o que está acontecendo com esse contrato. Então, fica ali uma descrição para você utilizar no teu dia a dia. O parceiro aqui é quem é o meu cliente, qual é o cliente que efetuou essa minha locação. Então, aqui tá vendo lá do cadastro do meu cliente, tá vendo? Importante que você faça o cadastro do cliente bem bonitinho. Nós temos uma trilha de conhecimento que te ensina a fazer isso, então se necessário volta lá, dá uma assistidinha lá como que você faz. Aqui é a pessoa responsável por esse contrato, então eu vou colocar que é essa pessoa aqui. E a classe aqui também é uma classificação que você pode usar dentro da tua operação. Então você cria quais são as suas classes de contrato. Então eu vou determinar os meus tipos de locação, por exemplo, e eu posso criar aqui uma separação que eu queira. Então eu vou colocar aqui, ó, projetos, tá? Aqui qual que é o CNPJ, né? Qual que é a empresa responsável por esse contrato e quem é o meu contato lá dentro dessa empresa. Então aqui eu posso buscar aqui se eu tiver lá no cadastro, ou eu posso escrever também se eu não tenho. Esse item aqui, ele veio da minha proposta comercial, tá vendo? Então lá na minha proposta comercial eu já disse qual era o item que eu tava alocando. Então ele trouxe para mim de lá. Perfeito. Aqui nas informações financeiras é o lugar onde nós vamos fazer todas as classificações administrativas, vamos chamar dessa forma, deste contrato. Ó, eu tenho uma setinha aqui que eu consigo abrir ou fechar o cabeçalho, tá vendo? Então eu vou deixar ele fechadinho para minha tela ficar maior aqui para você conseguir ver melhor. Então o valor inicial ele vai trazer daqui, ó, são 50 unidades a R$19 cada um. Então o meu valor inicial aqui é de 995. Eu vou colocar aqui que esse item é um produto. E pronto, tá aqui, ó. Ele vai trazer para cá, tá vendo? Trouxe para cá. Então desconta se eu apliquei algum desconto. A data de início do contrato é literalmente isso, quando que inicia esse contrato. Eu vou colocar aqui a data que ele já tem. A data de término seria se você tivesse um término pré-determinado, então você determinaria aqui qual que é o término. Vou deixar em aberto também, não tem um término determinado. Aqui, a última cobrança é a última vez que você efetuou cobrança para esse contrato. Essa data aqui, o sistema vai atualizar automaticamente conforme você for fazendo os seus fechamentos. Então, todas as vezes que eu faço um fechamento, o sistema vem aqui e ele coloca aqui para mim qual que foi a data da minha última cobrança. O ISS, né, se tem, calção, se você tem. Alerta de contrato aqui é uma ferramenta que o sistema te dá para que você agende um alerta para a finalização desse contrato. Então, quero saber quando que esse contrato vai ser finalizado para eu entrar em contato com o meu cliente e tentar renovar esse contrato. Então, esse alerta serve para isso. Eu vou colocar que esse alerta aqui tem que ser dado a partir de 30 de dezembro de 2024. O alerta de reajuste é a mesma coisa, mas me alertando em relação ao reajuste desse contrato. Então, vamos supor que você tenha um contrato sem término determinado, não tem data de fim, é uma alocação lá contínua, e eu quero reajustar a cada 12 meses. Então, eu vou falar assim, ó, se o último reajuste foi em setembro de 2023, eu preciso que ele me alerte em setembro de 2024. Então, ó, vou lá, setembro de 2024, ele tem que me alertar. A condição de pagamento aqui, ela é a condição de pagamento que vai ser utilizada a cada nota que eu mandar de fechamento para o meu cliente. Então, vamos supor que você combine com o teu cliente assim. Eu emito a nota todo dia 30 e você me paga todo dia 10. Então, seria aqui 10 dias.
ou 5 dias. Então, se eu emitir a nota hoje, dia 1º do 11, ele vai contar 5 dias para o vencimento do boleto. Então, é a condição de pagamento que vai ser utilizada nos meus fechamentos, nas minhas notas enviadas para o meu cliente para cobrar o serviço lá de locação. A data de assinatura do contrato é literalmente o que o nome diz. É a data ali em que o teu cliente efetuou realmente a assinatura do contrato. Eu gosto de explicar que você pode usar essa data de assinatura como um macro também, como um controle para você saber se o cliente te mandou o contrato assinado literalmente. Então, se você recebeu o contrato assinado literalmente, você vem aqui e coloca a data de assinatura. Aí você sabe que todos aqueles que estão sem a data de assinatura é porque você está esperando o teu cliente mandar o contrato assinado. O departamento aqui é o centro de custo, né? Então eu vou colocar aqui que é o centro de custo comercial responsável por esse contrato. Eu vou determinar se eu tenho taxa administrativa, se eu tenho alguma parceria, se eu tenho algum encargo fiscal, alguma taxa de administração de beneficiador, qualquer coisa do tipo. Quando o contrato é mensal e você já tem uma data combinada de vencimento com o teu cliente, então vou dizer assim, eu não combinei 5 dias para pagamento, eu combinei que ele vai me pagar todo dia 10 de todos os meses. Então eu venho aqui e coloco que o pagamento é dia 10. E aqui também o alerta de reajuste para condição do mensal. Então eu vou colocar que eu quero que ele me avise em 2025 e que a periodicidade de aumento, né, de reajuste é a cada 12 meses. O índice de reajuste eu vou gravar aqui quando eu for fazer o primeiro reajuste. Aqui eu tenho o meu representante e o percentual de comissão que esse representante ganha por este contrato, ok? Aqui também eu tenho a opção de colocar mais de um representante. E aqui eu tenho a condição também de selecionar um segundo pagador. Como seria um segundo pagador? Vamos supor que aqui esse contrato foi feito para a IC. O bem está alocado para a IC. Mas quem é responsável pelo pagamento é a Ferbor. Tá vendo? Então eu posso também ter esse tipo de controle, se for o caso, se você precisar. Isso dá para se usar entre matrizes e filiais, por exemplo, né? O bem está alocado numa filial, mas o responsável pagador é o CNPJ da matriz. Enfim, é como você precisar usar aí. Informações adicionais para manutenção do contrato, se você tiver. E aqui nós temos as informações complementares, que são as invoices. Então, qual que é o código do serviço para esse contrato de aluguel. Aqui também você vai ver que o sistema vai fazer um controle de todos os faturamentos, de todas as notas fiscais que forem geradas para este contrato. Então aqui nessa parte de cima ele vai trazer todas as propostas comerciais. Aqui nessa parte de baixo ele vai trazer todas as notas fiscais emitidas para esse contrato. E aqui todas as notas de remessa que você fez para esse contrato. Então vamos lá. Quando você loca um bem, você vai cobrar pelo serviço de locação. Perfeito. Mas você vai ter a nota de remessa do bem, né? A nota que vai acompanhar o transporte do teu ativo. Então vamos supor que você está alocando uma máquina e ela vai atravessar São Paulo. Ela não pode atravessar São Paulo sem uma nota. Então você vai gerar a nota de remessa do ativo. Essa nota vai ficar registradinha aqui. E depois dos dias, né, que o seu cliente usou a máquina, você vai gerar a nota de serviço, a nota de cobrança do serviço de locação. E ela vai ficar registrada aqui. Então você tem aqui dentro do contrato todo o controle das notas, propostas e remessas que você fez para este aluguel, tá? Se você tiver alguma aquisição também vai estar vinculada aqui. Quais são os locais que eu vou usar esse bem também vai estar determinado aqui. Observações gerais. Os arquivos relacionados aqui, eles servem para você fazer um controle de documentos mesmo vinculados a esse contrato. Então vamos supor que aqui nesse caso eu queira vir aqui e anexar a proposta comercial, ou eu queira anexar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um símbolo. Se eu quero anexar o contrato digitalizado, ou a foto do equipamento, ou a foto da planta onde esse material está sendo colocado, enfim, você vai criar aqui um histórico de documentos
que vai registrar e vai compilar ali todos os arquivos, todos os documentos vinculados a este contrato de locação. Aqui você tem a possibilidade também de efetuar os rateios. Os rateios podem ser feitos por grupo de receita e despesa, né? Então, eu vou colocar aqui clientes ou receitas, deixa eu ver aqui. Ó, receitas, tá vendo? Receitas operacionais eu vou colocar. E aqui eu posso colocar o centro de custo. Então, eu vou colocar aqui o centro de custo comercial. Eu vou dizer que ele é responsável por 50% desse contrato. E que os outros 50% é do administrativo. Então, ó, vamos lá. Não tem administrativo. Então, eu vou colocar aplicação. Aqui, os outros 50%. Então, você consegue montar aqui o rateio relacionado ao teu contrato. Interrupções é para você registrar se houve interrupção, né? Então, houve uma pausa, o cliente por algum momento me devolveu o equipamento e retomou durante um tempo, então eu venho aqui, registro a interrupção e venho aqui no status também e coloco ele como suspenso. A hora que ele volta, volto ele para ativo e registro o início da operação novamente. Histórico de eventos, tá vendo que tudo que eu vou alterando ele vai gravando aqui pra mim. Se eu editar aqui agora e salvar, ele vai gravar aqui que eu fiz uma alteração hoje. E totais, ele vai me dar o total. Cronograma é se eu tenho uma aplicação, né, de instalação, por exemplo, qualquer coisa do tipo, eu posso criar um cronograma para o projeto de instalação. Um Gantt, né, o Gantt da minha operação e o Kanban das minhas tarefas. Então, tanto o Gantt quanto o Kanban, eles estão vinculados aqui ao projeto de instalação, que você pode também vincular dentro do teu contrato de locação. Então, vamos supor que você faça a locação de elevadores. Quando você loca o elevador, você vai ter que fazer a remessa do elevador, mas você vai ter que fazer a instalação do elevador também, se isso ficar por tua conta. Então, aqui você pode criar o projeto de instalação do elevador dentro lá do teu cliente. Então, o projeto aqui, ele te deixa coordenar atividades, tarefas, determinar os responsáveis, abrir as OS para efetuar essa manutenção, enfim, toda essa parte de controle aí de manutenção, OS, service, né, qualquer serviço que você tem que prestar dentro do teu contrato. Perfeito? Então, dessa forma, nós temos o nosso contrato de locação. Muitas pessoas falam, Carla, eu posso fazer a impressão do meu contrato? Pode. Ó, aqui nós temos o recurso de imprimir. Essa impressão, ela não é padrão do sistema, porque cada empresa de locação tem o seu contrato no seu formato com as suas cláusulas específicas, mas quando você passa a utilizar o módulo de aluguel, você pode mandar para nós aqui na IC qual é o teu layout e nós criamos o layout para ele ficar aqui, ó, para você imprimir ele aqui e ele gerar o PDF do teu contrato para que você possa enviar para o teu cliente, recolher as assinaturas, enfim, fazer toda essa parte que é processual a nível de contrato. Espero que tenha te ajudado e até o próximo.